E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e hoje tem um daqueles dossiês onde precisamos fazer uma viagem ao passado para tentar compreender melhor os eventos do presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Tinha tempo que eu estava com saudades de falar sobre algumas coisas do passado e nas últimas horas pintaram algumas coisas que nos trouxeram até aqui. Gente, dividi o vídeo em 4 partes. Quero começar falando sobre esquerda e direita, algumas coisas que saíram ao longo do dia de ontem que realmente representam esquerda versus direita, porque foram publicados alguns textos na imprensa que eles não são apenas uma opinião de um jornalista. Um dos textos que circulou bastante é de um ex-ministro do PT. O outro texto que circulou, que tá ali no tema... Não, quer dizer, que vai ser a transição para o tema do Olavo, foi um texto publicado por uma estudiosa, uma intelectual, que faz parte lá do SEBRAP, o grupo fundado por FHC graças à Fundação Ford. E quase todos eles vão na mesma direção, diante de alguns movimentos que estão acontecendo. E aí eu lembrei de uma coisa. Fui atrás. Aí na hora que eu fui atrás, eu já achei outra. Eu falei, olha o Reinaldo Azevedo aqui em 2016. Olha pelo que ele atacou o véu Olavo. E parece que as palavras de Olavo faziam muito sentido. E aí, no meio de tudo, teve uma senhora aí que veio a óbito, Maria Conceição Tavares. Eu não conhecia ela. As redes sociais, como sempre, a esquerda batendo palma, grande professora de economia de esquerda, a direita batendo palma, é contra, né? A comunista aqui, não sei o que. Eu falei, cara, quem é essa mulher? Eu resolvi ir atrás dela. E aí achei a entrevista na Roda Viva, assisti. Achei alguns recortes sensacionais. Ela, inclusive, falando aí do Rubens Ometo e do André Esteves, sem nem eles terem nascido. Na verdade, o Rubens Ometo já é mais velhinho. Talvez o André Esteves seja criança. Vídeos antigos que explicam o que passa no Brasil hoje. Ela falando da Globo e algumas coisas. Eu falei, rapaz, mas como isso se encaixa no contexto atual do Brasil? Aí tem vários, né, recortes. Alguns jornalistas que estão até hoje aí, tipo Sandenberg, enfim. Minha introdução já tá longuíssima. A gente já falou sobre esse terceiro tema. E o quarto, quero falar sobre a vitória lá da direita na Europa, que volta e nos conecta de novo ao Brasil. Depois dessa longa introdução, e aqui só uma coisa que tá meio perdida no vídeo, mas não tinha... Na verdade, vai se encontrar em algum momento. Ontem Bolsonaro publicou isso daqui, né? A notícia do Poder 360 que diz que novo ministro da SECOM de Lula fez campanha para Hugo Chávez. E aí Bolsonaro diz que em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu Bolsonaro de associar as imagens de Lula a Chávez, Maduro e Ortega. Engraçado, né? Todo mundo na época já ficou se questionando. E agora, depois de notícias como essa, a gente se questiona mais ainda. Mas tudo bem, né? Já passou. Fica aí só de registro. Aqui também de forma bem rápida, a gente não vai polemizar. Sabemos que o Lula não sabe de nada nunca. Mas, sabe aquele escândalo do arroz? Que foi comentado aí bastante 2 dias atrás, deu uma acalmada meio que ontem, mas que tá aí nos holofotes. Pois bem, o escândalo do arroz falava lá, negócio de queijo, né, na região de Amapá. E aí o jornalista do Estadão fez sua thread comentando que o cara lá teve uma confusão, né? Foi parar até um inquérito no Supremo, que envolvia aí o sobrepreço, negócio lá de escola. E uma das pessoas que estavam no envolvimento, mas não ficou meio que provado se teve participação ou não, foi na época um cara que era, né? Na época acho que ele era acho que era prefeito, deputado, enfim. E eu sei que lá o tal do Góes, ele já apareceu na história do Brasil em outro momento. E a Tsui colocou aqui, né, uma matéria do UOL de 2012, que tem até o vídeo do Lula pedindo o apoio pro Roberto Góes, que apareceu lá na nota do Estadão na questão do arroz. Mas só uma coincidência. O Lula nunca sabe de nada. E vamos ver o que vai se desenrolar essa questão do arroz aí ao longo da semana. Mas vamos lá. Aqui que nossas coisas começam. Esse daqui já era um texto que poderia ter entrado no vídeo antes, mas não entrou. E tudo vem a calhar, né? Nada é planejado, cada dia um dia é diferente. E esse texto já sabia que tinha uma importância. Não porque o assunto era relevante e tá no contexto do que a gente vem comentando nos últimos dias, mas quem escreveu? Thomas Trauman, ministro do PT, ex-assessor do Palocci, ex-porta-voz da Dilma também. Então assim, não é qualquer um, né? É um petista renomado, que escreve na imprensa e finge ser analista. Inclusive lançou um livro com o Filipinho da Quest, sabe, que é um instituto de pesquisa, que sempre
Sempre, rapaz, os resultados são bem favoráveis ao Lula em comparação aos outros? Pois bem, escreveram um livro juntos e lá vai o Trauma falar sobre a volta do fantasma Bolsonaro. Você vê como essas últimas movimentações aí no Congresso que podem devolver a elegibilidade a Bolsonaro tá deixando todo mundo sem dormir. A decisão do Arthur Lira de desenterrar as propostas que anistiam os golpistas do dia 8 e anulam delações contra Bolsonaro são as melhores notícias que o Congresso deu ao presidente Lula em meses. Aí o Trauma agora já quer inverter a narrativa. Ao assumir que a agenda... Ele tá tão nervoso que ele escreve errado. Eu acho que ele escreveu o seguinte: ao assumir uma agenda bolsonarista, Lira permite ao governo recuperar pontos com setores insatisfeitos com Lula, mas que odeiam o Bolsonaro ainda mais. Ao assumir que a agenda bolsonarista, vírgula, acho que não tem muito sentido, né? Escreveu com ódio. Lira está trazendo a polarização para a sua sucessão na Câmara. Vista pelo ponto de vista das redes sociais e das mesas de jantar com uísque de Brasília, a iniciativa de Lira de ressuscitar Bolsonaro parece uma prova de força. Ele traz para si o apoio incondicional dos 100 deputados ultra-bolsonaristas. Pronto. Ultra-bolsonarista é o cara que é mais bolsonarista que Bolsonaro. O que seria isso? Eu acho que é mais uma demonstração de ódio. De alguém que está escrevendo com ódio no coração. Gente, como é que você pode ser ultra-bolsonarista? Ultra é o quê? Um advérbio, né, de intensidade, para falar que você é super. Mas acho que o mais bolsonarista de todo é Bolsonaro. Se os deputados são ultra-bolsonaristas, Bolsonaro é o quê? Qual é o termo para descrever? É como? Não tem. O ódio do jornalista entrando em suas palavras. Uma avaliação sóbria, contudo, mostra que Lira está transformando sua vida num pântano. Se avançar com a anistia a Bolsonaro, Lira vai obrigar o governo a se juntar a um candidato de oposição a ele na sucessão da Câmara, como o deputado Antônio Brito do PSD da Bahia. Hoje Lira tem a chance de decidir quem quiser como candidato. Só que o seu candidato for forjado na anistia... Aqui, aí também ele escreveu, acho que com ódio, acho que é. Só que se o seu candidato for forjado na anistia de Bolsonaro, Brito passaria a ser um candidato competitivo no arco de aliança esquerda, deve ser de esquerda, e os partidos com os partidos que não fazem parte do Centrão. O Trauma tá muito nervoso na hora de escrever, tá comendo palavra. Essa nota aqui, eu acho que ele tá tentando muito mais afugentar os aliados do Lira, os possíveis deputados que possam vir apoiar o Elmar Nascimento e tentar criar uma narrativa pró-governo. Eu acho que ele tá muito preocupado. Porque eu falo isso com base no quê? Teve a votação agora. Teve votação agora contra o governo Lula. Foi uma derrota estrondosa. Daniela Lima falando da surra. A emenda de Eduardo Bolsonaro foi uma das votações mais significativas do dia, que teve quase 342 votos, que é o número para impeachment. A própria preço narrou, né? Uma derrota para o bolsonarismo. Então, assim, se colar sua imagem a Bolsonaro é algo tão ruim como estão falando, porque o governo teve derrotas tão acachapantes. Parece que o Trauma só está usando seu espaço na Veja para tentar amedrontar os deputados. Além disso, se a proposta realmente for para frente, ele irá reabrir todas as feridas com o Supremo, incluindo possivelmente algumas investigações que ele gostaria de ver engavetadas. Eita, tá ameaçando o Lira, Trauma. É um aviso, é? Se Lira pautar, ele vai ser perseguido por... Rapaz... Porque aqui só tem duas... Eu só consigo ver duas opções. Ou o Trauman tá falando que o Lira vai ser perseguido, ou o Trauman tá falando que Lira é culpado, mas vai ser blindado se deixar Bolsonaro quieto. O que também é uma acusação muito grave. Eu não acredito que a justiça no Brasil funciona assim. Escrever isso assim na imprensa com essa normalidade tinha que realmente ser um petista. Não é possível. A chance do Supremo permitir que os golpistas de 8 de janeiro e o mentor da tentativa de golpe circulem livremente em 2026 é perto de zero. Tá bom. Mais importante de tudo, a ressurreição política de Bolsonaro só interessa a uma pessoa, o próprio ex-presidente. Os candidatos reais a enfrentar o Lula, como Tarcísio, Caiado, Zema, querem no máximo de Bolsonaro, né? Querem no máximo que Bolsonaro apareça na TV para apoiá-los.
Há uma gigantesca diferença entre dizer em público que apoia Bolsonaro e dar sua vez para o ex-presidente. Essa é a única coisa do texto que eu concordo com o Trauma, né? Entre dizer que apoia e dar sua vez. Que é o que eu falei, né? Pergunta aí para os candidatos. Quem está disposto, em 2030, deixar Bolsonaro disputar? Fala assim, não, presidente, só fiquei aqui por 4 anos. Foi um mandato tampão para o senhor voltar. Faz essa pergunta aí, eu quero ver. Será? Quem? Quem faz? Quem será? Eu fiz essa pergunta antes, viu? Então, essa parte eu concordo com o Thomas Trauma. Aí, na mesma linha, esse texto aqui foi publicado. Texto bem interessante. Todo. Contexto, que ele entra no debate público, no jornal, Folha de São Paulo, na grande mídia, a manchete, subtítulo, a escritora Uspiana, do Sebrap, do FHC, que você fala, rapaz, como as coisas se encaixam. Aí a Ana ali postou falando, ó, e vai se criando um movimento de direita sem Bolsonaro. Isso não existe. Toda atenção para os ditos de direita. Não se emocionem. Aí o Carlos fala o seguinte, existe papel higiênico sem Folha de São Paulo? Não, mas não recomendaria. Todo o sistema trabalhando contra a direita e tentando inventar um movimento permitido pela organização como a direita sensata. Essa raça é pior que oxiuros. Me desculpe se eu ofendi os vermes, afinal eles têm sentimentos. Aí eu fui dar uma olhada no texto todo, né, completo, e a gente vai ver ele aqui, tintim por tintim. Bolsonarismo não depende da liderança de Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente reconhecem que já existem outros quadros que podem conduzir o seu projeto político. E aqui tem uma certa uso da retórica em prol de um objetivo. Tem algumas coisas que ela coloca ao longo do texto que sim, que são verdades. Eu acho que vocês vão concordar também. Agora, o direcionamento que ela está dando no final do dia e a escolha dessa manchete é realmente essa questão, né? É tentar falar, cara, Bolsonaro já se tornou algo desnecessário. A gente não precisa dele. É o que ela tá... No fim do dia, ela quer isso. Ela não tá só fazendo uma simples análise. E ela encerra esse texto com uma coisa bem interessante. Que eu censurei uma parte. Eu não vou dividir à direita. O Brasil se destaca no cenário internacional por ter declarado inelegível a sua principal liderança de extrema-direita. Realmente, né? Em nenhum outro país no mundo rolou isso. A direita consegue aí jogar menos no Brasil. No Brasil é modo hard. Porém, passado quase um ano da decisão, os eleitores de Jair Bolsonaro continuam se guiando por suas declarações e apoios políticos. Eu concordo. Tá falando a verdade. Tá reconhecendo a realidade. Em uma série de entrevistas, né, conduzidas com pessoas que votaram em Bolsonaro nos 2 turnos, em 2018 e 2022, você vê que a turma realmente quer entender. Eles querem entender porque é pra quê? Porque eles só querem entender? Só fazer uma análise e sim passar? Não, assim, cara, a gente tem que entender esse movimento, tem que entender o que se passa no coração dessas pessoas pra gente ver como a gente pode minar qualquer resquício que exista aí, né, de apoio a Bolsonaro. É óbvio, isso é claro. Mas enfim, aí achei engraçado. Realizada nos meses de fevereiro a março com o apoio da Fundação Friedrich Ebert no Brasil. É uma fundação alemã, uma dessas ONGs internacionais, ligadas inclusive ao PT. Tem que ver o Brasil, é um encarne com o PT. A gente já comentou sobre isso em 2022, quando saiu uma série de notas na época. Inclusive matéria do Globo. Eu só não fui atrás porque eu falei, pô, não vai dar tempo. Tá cheio de coisa pra fazer no vídeo de hoje. Pode botar um Google aí. Eu vou apostar do que você acha. Matéria da Globo, comentando sobre como essa fundação já tinha proximidade com o PT desde os anos de 1900 quebrado. Tô quase na atrás, só de raiva pra não passar que eu tô mentiroso. Mas essa eu vou deixar passar. Qualquer coisa eu falo amanhã. Mas enfim, foi possível compreender o movimento político capitaneado por Bolsonaro, é percebido atualmente por seus apoiadores. Eu vou dar pausa. Eu vou atrás dessa matéria. Eu com raiva agora. Mas tá aí, ó. PT e sigla de premier da Alemanha se trata como partidos irmãos. Aí você vai ver aqui, ó. Em 1985, a Fundação Friedrich Ebert, associado ao SPD, começou a atuar no Brasil, passando a cultivar laços estreitos com o PT e, posteriormente, com a Fundação Perseu Abramo, ligado ao Partido Brasileiro. Eu tentei achar dos vídeos, né, aqui na dos meus vídeos, a notícia da Globo, que é essa daqui da época.
A gente comentou isso aqui em vídeo em 2022. A grande esperança de que o Brasil haja mudança de governo no Brasil, diz secretário-geral do Partido Social Democrata Alemão, que é onde essa fundação, né, está alocada. Aí lá para as tantas fala... Peraí que... Dá um zoom assim, né? Bem melhor. Aí tá aqui, ó. Cadê? Oi, apaguei? Aqui, ó. Pronto. Fundação Friedrich Ebert, do SPD, realiza em São Paulo desde 85, trabalho de fortalecimento da sociedade civil, bababá. E aí se posiciona em sua homepage explicitamente contra Bolsonaro, né? O SPD defende a sua longa parceria com o PT. Então, odeio falar as coisas e não poder provar. Então, vocês estão vendo quem foi que fez a pesquisa que a garota aí, que faz parte da USP, do grupo do FHC, tá comentando. É uma pesquisa que eles realmente querem saber, né, o que fazer para derrotar o bolsonarismo. Aí nessa pesquisa diz que, em comparação com entrevistas realizadas com eleitores de Bolsonaro desde 2017, há uma continuidade do desejo intenso em mudar radicalmente o país. Houve inclusive quem afirmasse, sem meias palavras, que a revolução vai chegar. O povo tá revoltado. Daí a ênfase na necessidade da luta contínua contra a corrupção, em defesa da família tradicional e pela adoção de medidas radicais de repressão contra o crime. Eu gostei dessa parte. Vocês vão entender por quê, né? Um combate radical, repressivo contra o crime. Tais desejos intensos de mudança entre os eleitores continuam a ser alimentados pela percepção de que Bolsonaro goza de grande apoio em público e em manifestações de rua, indícios de que o bolsonarismo segue mais vivo do que nunca. Em sua visão, as manifestações da esquerda seriam muito menores que em comparação com as manifestações de direita. Lula, ao contrário de Bolsonaro, teria medo de andar nas ruas e ser vaiado, o que comprovaria que o voto no petista se baseia apenas no conformismo social dos mais pobres e não na mobilização de massas. Quando questionados sobre o 8 de janeiro, a maioria dos entrevistados aponta que houve exagero na repressão às pessoas que participaram dos atos, considerando, sobretudo, a aplicação das penas de reclusão. A possibilidade de declaração de estado de sítio por parte de Bolsonaro à época, com o objetivo de anular as eleições, foi tida por vários entrevistados como medida radical que poderia fazer com que o país mudasse de fato. Contudo, muitos ponderam que Bolsonaro teria agido de forma cautelosa a não decretar estado de sítio, pois o país poderia mergulhar no caos ou mesmo em uma grande confusão civil, o que seria prejudicial para os brasileiros. E aí, chegando finalmente, e eu acho que até a maior parte dessas percepções, acho que vocês concordam, é mais ou menos por aí. No entanto, há uma compreensão generalizada de que Bolsonaro tenha cogitado decretar tal medida extrema por conta da dificuldade de transformar o país a partir das instituições existentes. Existe um sentimento forte, né, anti-establishment. A galera tá por aqui com o país, tá por aqui, por aqui. Eu já tô falando isso porque eu vou conectar com Olavo de Carvalho já já. O entendimento que Bolsonaro é perseguido pela mídia, Supremo, pela esquerda, pelo sistema político em geral, também segue generalizado, por que será, né? Porém, caso Bolsonaro venha a ser preso, os entrevistados afirmam que muitos de seus apoiadores continuariam a defendê-lo. De qualquer forma, ainda que Bolsonaro perca parte de seu apelo, o bolsonarismo não depende de sua liderança. Todos os entrevistados reconhecem que já existem outros quadros que podem conduzir o seu projeto político, basta que sinalizem sua adesão enfática aos princípios bolsonaristas. Assim, enquanto a esquerda segue com enorme dificuldade em renovar suas lideranças com apelo nacional, a oposição se renova a cada dia sem maiores empecilhos. Sua criatura mais recente, alinhada ao espírito do tempo, já tem nome e sobrenome. Quem é? Lê lá a matéria na íntegra. Porque eu não vou dividir a direita, não vou ser o chato que fica aqui todo dia falando. Mas esse final aqui da nota é interessante. Por quê? Bolsonaro, ele realmente sempre criou lideranças. É marca dele. Onde ele vai, ele pega a pessoa pela mão, joga lá em cima, ele não tem problema nenhum em dividir os louros. Ponto. Só que existe dentro da direita, dentro da esquerda, isso é inerente do ser humano, isso é comum. E eu não sei se isso um dia vai ser vencido. Existe aquele sentimento que você vê hoje na esquerda com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo era o cara que ele criou o termo petralha. Mas hoje o Reinaldo Azevedo, ele foi aceito no PT. Por quê? Por que o Reinaldo Azevedo foi aceito? Porque ele passa pano.
A mesma direita que dá risada do Reinaldo Azevedo e mostra a incoerência dele é a mesma direita que abraça pessoas que faz pay, fora Lula. Isso acontece, gente, não tem como negar. Pessoas que perseguiram pessoas da direita, que aplaudiram busca e apreensão, viraram heróis da liberdade. Porque grita fora Lula. Então, existe no meio desse percurso, entre a pessoa que Bolsonaro alça, pô, o cara quer liderança, o cara é porrete, segue os princípios, isso e tem os Reinaldos Azevedos da direita. Tem os Reinaldos Azevedos. E vai aparecendo os bolsodórias da vida, né, que vão aparecendo no meio do percurso. Então, isso aí pode ser meio problemático. O que a turma, com certeza, tá pensando, quando eles falam de bolsonarismo moderado, direita sensata, é como pegar essas figuras sensacionais e empacotar elas de um jeitinho bem bacana que você consiga criar um movimento relativamente coeso e que obtenha votos. Porque quando esse cara se eleger, ele vai estar muito mais alinhado ao lado de lá do que ao lado daqui. Sem sombra de dúvida. Como fazer isso? Como continuar dando voz? E sabe que um dos caminhos é a polarização. Mas qual tipo de polarização? Pensa o seguinte, se falava muito de Teatro das Tesouras. Eu vou trazer o Teatro das Tesouras hoje, mas pegando o PSDB e colocando de fora. Vamos pensar que hoje a tesoura, não no sentido... Porque a concepção do Teatro das Tesouras seria o quê? Né? Você tem dois grupos e é uma tesoura porque você cortaria todo mundo que está no meio. Tem a parte que era feita no passado, que é uma grande enganação, porque são duas faces da mesma moeda, o PT e o PSDB. Mas hoje, quando você traz para polarização, e aí vem a turma do MBL, vem Nando Moura, querer falar que é o novo Teatro das Tesouras. Eles chamam até de bolsopetismo. Não é isso que eles falam? Qual é a tese da galera do bolsopetismo? Você tem do lado Bolsonaro, você tem do outro lado PT. E aí você tem um cara do bem, o cara correto, é o Nando Moura. Ele está denunciando o bolsopetismo. Para a ala da direita, eu não sei se no vídeo aqui tá direita, acho que as mãos trocam na hora, mas eu tenho que usar acho que a minha esquerda para ser a direita. Mas enfim, para a direita, Nando Moura já virou de esquerda, então ele não tem voz na direita. Para a esquerda, Nando Moura é de direita, então ele não tem voz da esquerda. Então quando tem essa polarização, você corta no meio do percurso. Então o PT é muito bom nisso, escolher com quem ele quer polarizar. O PT vai escolher polarizar, o establishment vai decidir polarizar com as pessoas que vale a pena. Porque os outros perdem voz no meio do caminho. No final do dia, a maior parte do pensamento das pessoas é dicotômico. É um versus o outro. Se um é ruim, o outro é bom. Se esse cara tá contra o Lula, é bom. Como fugir disso? Não faço ideia. Não faço ideia. Aí o mesmo caso comentou essa nota. Ele fez um tweet ontem falando o seguinte: tem muito malandro por aí, dando uma de Dallagnol e Sérgio Fofoca, vestindo a camisa do Bozo quando lhes convém. Então também tentam isolá-lo com cada movimento. E olha que não é a tal direita sensata. Basta olhar a petulância, empáfia e a ingratidão, que são identificados rapidamente. Aí você vê ali no texto, falando sobre a repressão ao crime. E é uma figura que eu acho que goza de certo apreço dentro da direita no Brasil, porque o pessoal olha e fala, rapaz, tem que fazer o mesmo no Brasil. O Bukele, presidente de El Salvador, que reprimiu uma força a turma que gosta de fazer coisa errada. Aí a Veja deu destaque ali pro que disse o José Disseu. Segundo o José Disseu, ele está defendendo um foco na segurança e tem feito o Bukele no Brasil. Olha qual é o temor do José Disseu. Engraçado isso, né? É engraçado demais. Esse Disseu, viu? Rapaz. Aí o Carlos diz, né? O Vilimil diz, ó, José Disseu tocou berrante. O que seria feito Bukele no Brasil? O petista alega que se o modelo baseado na repressão prevalecer, ficará mais fácil a instauração de uma ditadura legalizada no país. Aí o Carlos fala, ó, a esquerda tem lado quando o assunto é segurança pública. Não é à toa que a direita sensata não dá um pio quando os assuntos fogem à agenda verde econômica. Entretanto, depois de novamente tocar o berrante, aguardemos as reações de novas tentativas oportunistas ludibriando os inocentes por parte dos liberais. E realmente, segurança pública.
Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar de segurança pública, né? Ainda mais dessa ala mais liberal. Não é uma das grandes preocupações. Não é. Eu não tô nem aí pra nada. Tô nem aí pra muita coisa. Até porque, olha como é engraçado. Olha como é engraçado. Você tem alguns nomes que são até mais aceitos na imprensa, que podem ter alguma outra ligação com o bolsonarismo, ou até que estão aí já pensando, aparecem na imprensa como candidatos. Quando esses caras, e é mais de um já apareceu alguma notícia sobre isso, quando algum desses vai para o campo da segurança pública e defende uma atuação mais dura da polícia, aí eles são massacrados. E mais de um dos candidatos que vem aparecendo já foi massacrado nos últimos meses pela imprensa por conta da segurança pública. Mais de um. Você vê, a segurança é um que massacra. E grande parte das pessoas não comenta muito. O cara ali postou um vídeo que eu achei pesado. Eu resolvi colocar ali um quadrado azul. Mas é um blindado aí da PM passando e cabum. O meu carro segue. É um cabum pequeno. Você puxa o pino. Aí o Carlos fala, né? Para os liberais ou direita sensata, nada disso importa. Basta seguir a agenda verde do sistema, se colocarem como moderados, sentados no colo do sistema, tentando tomar o apoio do Bozo, se esfregando no Bozo e, no fim, seja prudente sofisticado, o alijando do processo e ficando calado frente aos absurdos ocorridos na Venezuela. Às vezes eles até falam dos absurdos que ocorrem na Venezuela brasileira. Eles falam dos absurdos ligados a Bolsonaro. Às vezes ele denuncia ali o que aconteceu com o Felipe Martins, né? O que aconteceu ali com a galera do dia 8, mas Bolsonaro não. Tem que manter aí o ar. Bolsonaro é um grande golpista que tem que fazer acontecer contra ele. Se fugir desta pauta e falar sobre segurança pública, é considerado um extremista odioso. Mas lembrando que não podemos desunir a direita. Aí, que agora, a coisa fica engraçada. E vocês vão entender por que eu falei do Reinaldo Azevedo. E porque eu falei desse sentimento antissistema por parte do brasileiro. O Véu Olavo, em 2016, entrou num embate com várias pessoas, dentre elas, o Reinaldo Azevedo, que na época estava contra o PT, mas que hoje, aquela coisa que envelhece bem, que você fala, rapaz, não é que o velho estava certo, ou pelo menos eu acho que ele estava, você pode discordar de mim. Reinaldo Azevedo escreveu essa nota. O triste fim de Olavo de Carvalho, de mão dadas com o PT, também o mascate da paranoia ataca o impeachment. Olavo não acabou, né? Isso aqui foi 2016, Olavo não acabou, né? Acho que incomodou muito mais nos anos a seguir. E é engraçado que, olha, Reinaldo Azevedo, a cara do establishment querendo acusar que o bolsopetismo já estava aqui, ó. É o bolsopetismo, já era aí agora. Aí o que essa nota dizia? A gente vai ver o tweet de Olavo na íntegra. Olavo de Carvalho resolveu se juntar à extrema esquerda e aos petistas e também acha, e também ele acha agora que o impeachment é um golpe, aplicado no caso pelo estamento burocrático. Expressão que a literatura política de esquerda usa e abusa e que os abduzidos do professor repetem por aí sem saber o que significa. Olavo já não consegue esconder que é Dilma de volta no Palácio do Planalto. Será que Olavo queria isso mesmo? Mas traveste o seu desejo com o manto de uma suposta revolução. O acelerado agora adotou a tese da democracia publicitária, que é o que Lula e o PT sempre tentaram implementar no Brasil desde que chegaram ao poder. Vejam imagens abaixo. Volto ao ponto mais tarde, antes, algumas considerações. Ele colocou, não foi um tweet, né? Foi uma postagem no Facebook. A gente vai ver. Mas continuando no texto. O VV, vampiro da Virgínia, falando de Olavo, não deixa de ser um homem notável, já foi professor de astrologia, o que significa que era capaz de convencer os seus alunos que o Sol girava em torno da Terra, pronto. Já começou a Terra plana. Todo aquele papo idiota. Ah, ele era isso, ele era aquilo outro, ele era comunista. Tudo para desmerecer, só ataque pessoal, ataque pessoal. Vai ver por isso que hoje em dia, né, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda se juntam nas redes sociais para vociferar contra o impeachment. Matéria com os termos muito atuais. Este senhor resolveu me eleger como um dos seus inimigos, sem mais nem aquela, do nada,
de 2015 para cá, especialmente a partir do momento que o MBL, olha como o Reinaldo Azevedo descreveu o MBL, no magnífico rasgo de lucidez, tentou se distinguir de forma clara e inequívoca dos militantes do ayatolavismo, né? O ayatollah. Felizmente, os moços e as moças do MBL perceberam quão estúpido era esse pensamento. Pensamento do Olavo. Loucura maior. Mandam-me um tweet do maluco em que ele tenta justificar suja parceria com o PT e com a extrema esquerda. Dados os vazamentos das gravações de Sérgio Machado, que não arraram nem a Lava Jato nem o impeachment, lá vem o VV afirmar que Dilma e o PT não são um problema, mas toda a classe política, o estamento burocrático. Ora, quem duvida que a classe política seja um problema? A questão é outra. Os que queríamos o impeachment deveríamos ou não ter atuado em parceria com ela. Lá na Virgínia, Olavo queria e quer ver a população invadindo palácios. Ele e o Guilherme Boulos. O Reinaldo Azevedo agora até apoia o Guilherme Boulos, né? Mas é o que ele tá falando, ó. Ora, quem duvida que a classe política seja um problema? A gente concorda. Né? Direita, liberais, todo mundo concorda. Só que agora, gente, é momento de união. Qual a coisa mais importante agora? É derrotar o Lula. É o que o Felipe Dávila falou em seu texto do Estadão. É que os liberais vociferam por aí. Então, tem gente nele também fala, o momento, a coisa mais importante é tirar o Lula lá na frente e ver. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nas suas ofensas dirigidas a mim, Olavo diz que eu sei bem o que eu estou fazendo, sugerindo que participe de alguma conspiração. Tava certo, viu, velho? Eita que o velho Olavo acertou nessa. Bem, o falso paranoico inventa teorias para arrumar clientes, se construiu alimentando a paranoia alheia. A diferença de Olavo, trabalho muito, não teria tempo de conspirar nem que eu quisesse. Em parte, no entanto, ele tem razão, sei bem o que eu faço. Estimulei e estimulo o tempo inteiro a luta política nos marcos da democracia. A gente tá vendo o que o Reinaldo Azevedo faz agora, né? Olavo queria que é um golpe. Ele e os bocós que ainda não conseguiram se libertar do jogo dos astrólogos e tudo mais, né? E hoje neopetista. O que Olavo escreveu? E aí eu vou dar para vocês um contexto e que ele já falou depois de uma forma mais completa. Entendem, 26 de maio. Entendem agora, porque eu sempre disse que o problema não era a Dilma, nem não era sequer o PT, mas toda a classe política, o estamento burocrático, o establishment. Entendem por que o impeachment, conduzido como foi, acabou não passando de uma manobra para a salvação da classe política, tendo a seu serviço dúzia de Kins Kataguires, não sou eu não, viu? Que não compreendem nada e de Azevedos que compreendem e gostam? Entendem por que, se não colocarmos num cabresto curto todas as pessoas dotadas de autoridade e influência neste país, elas vão mesmo acabar com o Brasil? Entendem por que o Brasil precisa urgentemente de um período de democracia plebiscitária, onde o povo diretamente tome as decisões e aos poucos vá criando novas instituições aptas a servi-lo em vez de servir-se dele? Sei que esta é uma proposta revolucionária tão temível para os Azevedos e similares que eles fogem de falar nela e, para escondê-la sob o tapete, tem de fingir que tem uma proposta simetricamente oposta à velha ditadura militar. Mas manobravam no seu discurso. Entendem por que é mais fácil discutir com o Olavo de Carvalho imaginário do que o de carne e osso? Entendem por que o Iranley tem razão a dizer que, conduzido por Renans, os dois, o do Congresso e do MBL, por Jucás, por Azevedos, por tutti quanti, o Brasil trocou uma revolução gloriosa por um tubo de xilocaína? O que aconteceu? Temer. Quando se fala liberdade de expressão, o que é direita? Não, tem um cara que a direita não gosta, né? Tem um cara que a direita não gosta. Ele só chegou lá por causa do impeachment da Dilma, né? Porque foi o Temer que indicou ele. Qual era a tese de Olavo? Que não valia tudo em nome de tirar o PT. Não valia tudo para tirar o PT. Olha a união da direita no que deu. Uniu com o Reinaldo Azevedo, com o MBL, todo mundo. Que naquele momento, o que era mais importante? Tirar a Dilma. Ontem a gente terminou o vídeo falando sobre o movimento de longo prazo. Que Felipe Martins falou que o que importa na maior parte do tempo é o movimento de longo prazo.
Imagine se a direita se mantivesse mais organizada. Olha todas as pessoas que rondaram o impeachment. Essa história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A gente está no mesmo contexto. 8 anos depois. 8 anos depois. Está se falando que a coisa mais importante é tirar o Lula. E que para isso vale tudo. Vocês viram o que o Temer fez, né? Vocês viram depois o que o MBL fez em 2019, né? A partir de 2019, sempre das fake news, Luciano Ayan. Será que não tá se repetindo, gente? Mais uma vez? Mais uma vez? Mais uma vez? Será? Olha só, eu acho que sim existe aquela história do direita limpinha como esquerda limpinha. O limpinho, tem um limpinho. Mas eu acho que essa questão, ela tem suas aplicações e suas leituras. Existem alguns pontos que, cara, não é ser limpinho, é ter um pouco de sabedoria. Por exemplo, quando o Bolsonaro chega ao poder, presidente da República, ele não vai aprovar nenhuma PEC sem 308 votos de deputados e 49 senadores. Daí a importância de conversar com todo mundo. Aí não tem como ser limpinho, porque é a regra do jogo, é o momento. Só que a gente está diante de um ano de eleição. Então assim, eu fico me perguntando qual o ganho que tem batendo palma pra maluco dançar. Qual o ganho que tem batendo palma pra maluco dançar? É ganho nenhum. Se a gente tivesse no poder, eu até entendia. Pô, velho, vamos aqui aceitar alguma diferença desse cara, porque a gente precisa do voto dele. Ele é deputado federal, ele realmente tem algum poder. Só o que tá acontecendo é o que tá ali no texto do SEBRAP. Você tá, hoje, é fora Lula, pay, herói. Vamos unir a direita, é um momento de união. Olavo de Carvalho, na época, vocês vão encontrar no YouTube, se vocês forem olhar, ele falou o seguinte: a população tava muito chateada. Muito chateada. Aí surgiu o MBL e falou: não, galera, relaxa aí. Pegou o impeachment, botou debaixo do braço, vou resolver. Podem ficar em casa agora. Foram pra lá, resolveram e temos aí a nova República Brasileira. Aquele sentimento todo desapareceu. Todo aquele sentimento desapareceu. E por um milagre, graças a Deus, tinha Bolsonaro no meio do percurso, né? Que deu pra eleger. Então pensem muito bem, mas muito bem, cara, qual o ganho que algumas coisas têm, sabe? E algumas pessoas, elas realmente estão tentando convencer porque elas querem um cargo na máquina. E uma vez que entra, é o novo Bolsonaro, é o novo MBL, é o mesmo processo, gente. Isso já aconteceu no Brasil. Já aconteceu. Em nome de tirar a Dilma, o cara que ninguém fala o nome tá aí. Vejam só. Vejam só. Às vezes um passo firme é melhor do que 5 passos fofos, né? Pisou e escorregou. E aí? E aí? Então, pensem muito bem. Mas o vídeo não termina por aí. Porque também tem que falar um pouco mais do passado. Nossa, já tem 38 minutos. Estava eu aí vendo na rede social as discussões. E eu sou diferente, né? Sou da contracultura. Não sei nem o que significa. Mas filme, todo mundo falando aí da Maria Conceição Tavares. E eu agora tô partindo do pressuposto que se muita gente fala de alguém, alguma coisa interessante essa pessoa deve ter pra contribuir. Pode não ser a ideia dela, mas pode ser alguma coisa que ela já disse em algum momento, ou o contexto, ou a simples existência dela tem algo interessante pra ser investigado. E lá fui eu tentar ouvir a Maria Conceição Tavares pra formar minha opinião sobre ela com minha própria cabeça. Falei, eu não quero saber o que a esquerda fala, eu não quero saber o que... Eu vou lá ouvir. E eu primeiro fui ver o Roda Viva, eu gosto de ver os Roda Viva antigos, já vi vários, de várias pessoas. E eu comecei a ouvir assim, tava na academia, eu falei, rapaz, não é possível? Ela tá falando do André Esteves, do Rubens Lometo, do Lula, mas em outro contexto, né? Guardadas as devidas proporções, e esse vídeo aqui eu até editei ele, botei as manchetes, eu vou dar play no áudio e vou passar as manchetes dos últimos dias. Guardadas as devidas proporções, ela tá relatando tudo que a gente passa hoje, mostrando que o Brasil não muda. Estamos no buraco, até hoje. Pois bem, ela é muito apreciada pela esquerda, professora. Escuta só, Botelhão, o Tucano Lula, o efeito Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Fui conhecer a Maria Conceição Tavares, parando para ouvi-la no Roda Viva, guardando as devidas proporções. Ela basicamente mostra que o governo Lula repete o FHC. Coloquei algumas notícias recentes para facilitar. É o grande ciclo do fracasso. Escuta só. Deputada,
Como é que a senhora analisa o furacão econômico que passou pela economia brasileira semana passada? Foi uma brabeira, viu, Matias? Uma brabeira. Mas não foi só o furacão econômico. Foi o sentimento de que não tinha governo. Não tinha governo. E o Congresso ficou num estado de irritação. Eu vi esfacelar na minha frente o bloco do governo e os tucanos enfurecidos e nós, na verdade, estupefactos. A oposição não conseguia bater com o peso que a situação batia. Além de que eu nunca vi uma imprensa que passou 1 ano e meio elogiando sem limites o presidente entrar pesado. Meu irmão, o primeiro editorial do Estadão, eu li, eu não me atrevi a escrever aquele editorial. Você vê, eu fiquei com um grande sentimento de... Foi muito ruim. A primeira vez que eu, dado que o pessoal que está no governo, mal com mal, foram meus amigos muitos anos, a minha sensação foi de uma imensa aflição. Me senti humilhada. E agora, deputada? Hoje, agora, de uma semana. Então, continua tudo embananado no sentido que fica aquele estilo brasileiro das elites, não é? Elites, Vamos empurrando com a barriga, vamos conversar. Por exemplo, eu vinha para aqui, comecei a ler os jornais e as notas, os clipes. Malan foi no Rio tentar falar com os empresários, parece que o Loyola veio aqui em São Paulo. Tá entendendo, Matias? É como se a elite brasileira não se desse conta. Houve um verdadeiro vendaval, houve risco de uma crise bancária. O mercado encolheu automaticamente a liquidez. Foi ou não foi? Tudo que aconteceu. Vou até voltar, ó, que ela começa. Não, na semana passada eu tava vendo aquele vendaval econômico. Não falta notícia de vendaval econômico, só peguei 2. Arrecadação acelerando, déficit na conta pública, juro lá em cima, déficit, vixe, tá no buraco. Aí depois ela fala, rapaz, e nesse contexto a gente vai vendo o governo desaparecendo, a gente não sabe cadê o prêmio da República. Bom, é o que o Wagner falou, né? Disponibilidade de Lula pode não ser a mesma, Lula tá cansado. E ela falou, rapaz, o Congresso foi aquela confusão, aquela surra que Lula tomou, né? A mesma coisa. E ela falou assim, e os tucanos perdidos brigando um com o outro, né? O Randolph entrou na mira dos petistas, guardando as devidas proporções. E aí a situação, sabendo o que fazer, o Big Mac, né, Marco de Carvalho, falou, rapaz, é constrangedor, eu tenho que aplaudir o Aécio, porque a Maria do Rosário votou contra a gente na questão da saidinha. E ela depois falou, rapaz, a imprensa que tava com a gente o tempo todo, né, a imprensa que tava aí calada, imbecil esplêndido, tipo o Estadão, eu coloquei antes até a foto da Globo, aí solta o editorial do Estadão, o Estadão sempre com seus editoriais. E aí depois ela fala, rapaz, e no Brasil aquela coisa, né? Vem ali, te empurra com a barriga. Não, vamos ver, etc, tudo mais. É o André Esteves. O Brasil tá muito melhor do que qualquer outro momento da história. Não, mas eu continuo vendo noticiário, aquelas notinhas, o que tá acontecendo, o que tá ruim, que tá isso, né? Rubens Ometo. E aí depois... Aí depois ela diz que... Não, e aí você vê, até o Malan foi no Rio, não sei quem, o Furlan vem em São Paulo. O Haddad, né? Agora. Voltou lá, chegou da Itália, foi em São Paulo, foi aquela reunião, aquela confusão, que teve o vazamento. E aí o mercado colapsou, entrou na maior confusão, mas ainda assim ele teima em falar que não que as coisas estão bem, né? Esteves, o crescimento do Brasil vai surpreender, negando a realidade. E falando que aí os caras estão negando a realidade, você tá vendo aí diante de uma crise, uma convulsão do mercado. Esse dia agora, taxa de juros lá em cima, subindo, pipocando. Eu vejo o futuro repetir o passado. Isso aqui foi em 1995, tá descrevendo o que aconteceu agora nas últimas 72 horas. Nada muda, gente. São os mesmos personagens. A mesma política e política econômica. Político, jogo político. A mesma política econômica. Nada muda. Nada. Fui ver também a entrevista dela no Jô Soares. A gente vai ver vários recortes dela no Roda Viva. No Jô Soares, ela falou um negócio histórico. Eu comecei a puxar, mas tem que ter mais tempo. Ela falou, em 78, os empresários progressistas de São Paulo fizeram a quarta, até participei, etc. Tudo, mas nada muda. Ela reclamando. Aí eu fui olhar, né? Eu falei, quem foi essa elite liberal que escreveu essa carta? Eu já vi logo aquele sobrenome Setúbal. Eu falei, essa turma tá em todas. É incrível. A turma da democracia está em todas, sempre com suas cartinhas. Nada muda. Nada. Que é só o tweet. Lá do início de novo. Aí sobre esse caso aí, umas coisinhas que rolaram nas últimas horas, né? Desdobramentos aí da fala do Esteves e do Rubens Ometo. Gostei desse tweet do Milton Neves. Eu, sinceramente, não sei o que o senhor da COSAN, né? O Rubens Ometo e o André Esteves estão reclamando. A situação atual da economia do Brasil tem a assinatura e o carimbo deles. Assumam, é isso aí.
mas o André Esteves não reclamou. Eu não sei como é que o pessoal interpretou aquele discurso dele pedindo que, pelo amor de Deus, não critique o governo, que a gente nunca teve tão bem na história. Eu quero saber onde é que tá a crítica. O pessoal também, às vezes... Gente, não falta coisa pra criticar o governo. Agora, você pegar o cara que tá elogiando o Lula e o Haddad e você jogar com ele, não tem como, né? Pelo amor de Deus. Aí vem, ó. Alas do governo foram surpreendidas por nova medida de Haddad, dizem fontes. Revolta da indústria com a MP surpresa da Fazenda pode parar na justiça. Se não cair, né? A MP que restringe em PIS/COFINS vai virar casa de justiça. Vamos até as últimas consequências jurídicas. Por que essa turma não leva até as últimas consequências? Por exemplo, a questão da taxação da blusinha, que penaliza o pobre. Por que essa turma não leva até as últimas consequências? A MP do ano passado, né, que caiu, na verdade, Bolsonaro tinha deixado, da questão do combustível, que o preço subiu. Sabe, eu não vejo essa turma entrar em campo pra nada, absolutamente nada que é do interesse popular. Liberdade de expressão, você não vê essa turma falar. Segurança pública, você não vê essa turma falar nada. Porque o CNI, a indústria também não fala do MST. Não tem ninguém tem preocupação com nada. Teve agora tá todo mundo calado. O mercado no Brasil, ele só se movimenta quando fica chateado. É só pra mostrar, ó, André Esteves e Wesley Batista, JBS, né? Vem momento positivo para a economia brasileira. Em evento do Esfera Brasil, empresários trouxeram um tom otimista e elogiaram o ministro da Fazenda por esforços em melhoria da situação fiscal. Bolsonaro, por outro lado, tá ali, ó. PL. Ajuste fiscal não se faz com aumento de impostos. No nosso governo, reduzimos ou zeramos impostos de milhares de produtos, como alimentos da cesta básica, medicamentos e combustíveis, facilitando, dessa forma, a vida dos consumidores. Com essas medidas, tivemos deflação por 3 meses e, mesmo assim, passamos a arrecadar mais mês a mês. A sociedade não aguenta novos aumentos de tributos. Contudo, é exatamente isso que o MP do Lula do Haddad fez ao restringir a compensação tributária do PIS e COFINS, ferindo quase de morte o agronegócio, entre outros. Devidamente discutida com nossa liderança na Câmara, né, o Altineu, e no Senado, o Rogério Marinho, o PL fecha a questão e anuncia que votará contra essa MP. Jair Bolsonaro. Só esse homem para trazer credibilidade e paz pro Brasil. Tá todo mundo desesperado. O único cara que tem voto, 90 votos lá no parlamento, já tá, ó. Não vai subir ninguém. É igual o Capitão Nascimento. Se depender da gente, não passa. Aí pra você entender, e é o referendal que eu tô falando da questão, que essa turma só se incomoda quando machuca eles. Quando teve aí combustível do futuro. Que ninguém sabe como é que vai se comportar, sei lá, um aumento do etanol em motores antigos, né, que não foram adaptados para trabalhar com etanol na porcentagem que pode ser atualmente. Ninguém sabe o impacto disso. Ninguém reclamou. Ninguém chiou. Porque tinha muita... Eu acho que com certeza o Rubens Ometo ficou muito feliz, né, por causa da Raizen. Aí o Luciano Costa, que é um jornalista especializado no mercado de energia, sei lá, trabalha para o Traders Club atualmente. Porque o Ometo perdeu a paciência com Lula. Entre outros motivos, lembrei destes. Primeiro, Cosan. Eu falo Cosan. Meu amigo falou que é Cosan. Eu vou chamar de Cosan. Cosan de coçadinha. Cosan comprou fatia na Vale e agora vê o governo tentando interferir na escolha do novo CEO, né? O nome no Guido Mantega chegou a ser cogitado. Rumo, que é a empresa de ferrovia, né? Da Cosan, pagou para renovar concessões ferroviárias e Lula pede repactuação cobrando mais. MP recente que limita o uso de créditos tributários impacta fortemente no setor de combustíveis, no qual Cosan atua meio da Raizen. Juros altos pesam sobre empresas do grupo Cosan, que possuem dívidas elevadas. Só mexe quando atrapalha eles. Quando não atrapalha eles, fica todo mundo quieto, fica todo mundo calado. São os amigos do rei. Vamos mudar tudo para não mudar nada. Mas vamos voltar ao passado. Vamos voltar ao passado para falar do presente. Maria Conceição Tavares denunciou a PEC do rombo do Lula. Mas não é esse vídeo ainda. E denunciou a Globo também. Mas esse aqui primeiro. Só falando dos amigos do rei, né? Maria Conceição Tavares fala da imprensa amiga e dos amigos do rei que passam pano para um governo perdido. E fala da ida do ministro ao Congresso que não ganhou destaque devido. Eu falei, rapaz, foi igual a Haddad. Foi igual a Haddad. Eu vou trazer o contexto, mas vamos ouvir, ó.
O que a senhora viu de mais errado nesse episódio todo? Foi a postura do presidente, foi a questão política, a relação dele com o PFL, do governo com o PFL? O que a senhora viu de mais errado no... Olha, irmão, se fosse só a do presidente, eu ficaria chocado, evidentemente, porque não esperava uma coisa tão estranha, tão... como toda a imprensa notou, uma coisa tão pouco adequada. Mas não foi só isso, não. O que eu vi foi uma sociedade política de um pacto gigantesco de poder, uma sociedade empresarial, claro, e durante meses uma imprensa que foi tudo conivente, tudo. O que me espantou, olha, eu não tenho boa opinião das elites brasileiras. Professor, eu não tenho. Mas eu te juro que esta semana passada passou qualquer limite. Eu achei uma questão de cinismo geral. Cinismo. E depois, isso aí. O ataque da imprensa virulento, que eu assinaria embaixo, é como se não soubesse nada. Não, sabendo. Como é que pode? Se passa 1 ano e meio, todo mundo sabendo da coisa do econômico. Quinta-feira anterior, Malan foi ao Congresso, foi-lhe perguntado sobre o Banco do Brasil, o Banespa, o econômico, a situação bancária, por que não regulamentava, não sei. E o destaque foi que a imprensa me perguntou sobre o caso da Lari. É como se ele não tivesse falado nada relevante. Aliás, ele não falou nada relevante mesmo, porque não respondeu nada. Eu até disse para o presidente do Banco Central, e fiz ironia, não sei como alguém quer ser presidente do Banco Central neste país. Ele até riu. Nem isto, nem essa piada, aquela piadinha, também não saiu. Não saiu nada. Você está ouvindo? Ele foi ao Congresso Nacional, a imprensa lotava a sala da comissão, não saiu uma nota sobre o que foi discutido, que foi o sistema bancário. Saiu a piadinha do Dall'Ari, que já se sabia que não tinha que vir ao caso, não vinha ao caso. Ele não foi lá para falar sobre o Dall'Ari. Ele foi lá para falar sobre o sistema financeiro, amigo. Nós estamos hoje... Não noticiaram, vocês me desculpem. Eu considero o quarto poder responsável. Imprensa. Haddad foi no Congresso agora. O destaque pro Haddad foi... Ai, Haddad faz piadinha com bolsonaristas falando que a Terra não é plana. Essa foi a cobertura da Globo. Essa foi a cobertura da Globo. Felipe Barros fez inúmeros questionamentos pro Haddad em relação à questão econômica. Não teve uma linha na imprensa. A gente mostrou aqui na época o recorde do Felipe Barros. Não teve uma única linha. Só deu destaque ao bate-boca do Haddad dizer que com a Terra plana. É a mesma coisa, gente. 29 anos depois. 29 anos depois. É a mesma porcaria. Não vou xingar. A Globo. A imprensa. Tinha 1 ano e meio que já sabia da situação econômica. É o arcabouço fiscal. É o cinismo. Rubens Ometo. Eu nunca levei fé no arcabouço fiscal. Por que ficou calado, então? Hein, bilionáriozinho? Por que ficou calado? Por que, bilionário? Fala aí. Logo você que doou 1 milhão pro PT. Por que, bilionário? É um cinismo que se superou. É o efeito Cazuza. É o futuro que repete o passado. Gente, é a mesma coisa sem tirar nem pôr. Os mesmos movimentos. Fala, cara, o Brasil não muda. Não muda. Não muda. Por quê? Sabe por que não muda? Porque lá atrás, qual era a preocupação? Agora tem que tirar o FHC. O FHC que é o problema, é tirar o FHC. Agora o Lula. Não, agora tem que tirar o Lula. O Lula é o problema. Volta o PSDB, era tesouras. Aí depois, não, agora tem que tirar a Dilma. Quando chegou o Bolsonaro, cadê a turma que vem apontando os problemas? Continua apontando problemas. Falando que Bolsonaro estava desmontando a Lava Jato. Rapaz, essa é uma das mais safadas que tem, viu? Botou um petista na PGR. Ah, Jesus Cristo. E tantas outras coisas. Sabe? Ai, Bolsonaro autoritário. E fora da imprensa, a imprensa é o pior de todos, né? É isso, é aquilo outro. Gente, é a mesma coisa acontecendo. Aí agora tiraram o Bolsonaro, né? Que eles queriam. Mas o plano deu 100% certo, porque os apoiadores de Bolsonaro seguem apoiando ele, né? A turma segue aí com o Jair. E aí agora estão tentando entender, né? Como conseguir os votos sem o Jair. E aí agora, de novo, volta. Não, agora o problema é tirar o Lula. Vamos tirar o Lula que vai. Vamos tirar o Lula resolve. Aí tira o Lula. Nada muda. Nada muda. Nada. Tudo igual. É o Brasil. Mas eu gosto de acompanhar mesmo assim. Aí eu vi aqui, ó. Rapaz, eu usava o bigode na época. O Sandemberg escreve até hoje na Globo. Até hoje.
Rapaz, ele ficou batendo boca com a mulher pra passar pano pro PSDB. E ela fazendo um questionamento que eu falei, cara, isso aqui se você fosse de direita e falasse isso não era Bolsonaro, eu ia falar que você tava passando pano. Você tá passando pano pro Centrão. Você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Escuta só isso aqui, ó. Se liga. Então, deputado, eu falei Então, de deputado, depender... você me deu uma sugestão, Saldemério. Qual? Com quem que a gente faz aliança no Congresso para conseguir levar a sério esta questão? Me deu uma Isso eu gostaria de ouvir. Não, eu Você acho, me ajuda. eu tenho a impressão que é possível encontrar Então me alguma coisa. diga. Por exemplo, a gente falou... Gostaria que o PSDB tomasse vergonha na cara e apoiasse essa comissão. Ia presidir, mas não vai presidir, sabe por quê? Ela queria apoio pra abrir a CPI dos bancos. Porque o PFL é majoritário. Então é assim, reforma tributária. Está lá o pobre do candidato, trabalhou 6 meses. Vai presidir? Não. Vai ser um senhor do PFL, que nem sei o nome, graças a Deus, mas sei da reputação. Mas deixa eu dizer uma coisa, deputado. Mas, Comissão Finanças, por acaso é um do PSDB ou uma comissão? Não, é o do PFL. Se o PFL preside todas as comissões, meu irmão, se o PFL preside todas as comissões, e se as comissões relevantes, e se um dos tycoons do PFL é Antônio Carlos Magalhães, fica um pouco complicado, não é verdade ou não? Não é uma regra O que eu estou bancária? dizendo é que é a falta. O que eu estou dizendo é que falta na legislação regra clara e precisa, inclusive, por exemplo, para nomear diretores do Banco Central. Deu regra de entrada, regra de saída, essas coisas. A legislação Se a senhora brasileira. tiver uma legislação mais precisa e mais exata, por exemplo, por que o Banco Central ficou enrolando com a intervenção no econômico? Porque não tinha uma regra que dizia assim, olha, quando o patrimônio é negativo, em tanto, é obrigatório intervir. Mas fica... Em tanto quanto, essa não é a questão. Ninguém uma precisa dessa natureza. Ah, mas precisa, tem. Não diga. Você, bom, tá vendo? Isto chama-se o burocratismo português. Tá bom? Você acha que a lei que resolve? Eu acho que se você tiver regras É regra- precisas, funciona melhor do que se não tiver Você regras. tem que ter regras que permitam o controle. Eu te Porque ensino. quando a senhora diz, Eu te ensino. Se o Conselho Monetário tivesse Ah. um representante do Congresso da situação, outro da oposição, um empresário, outro da Central já Trabalhadora, teve antes e não um funcionou. funcionário do banco. Você tá claro? Agora vocês só põem lá os empresários Mas nós coniventes fizeram que assim levam. e continua Tô igual. falando, tenho razão ou não tenho? Assim não é possível. Você tem que botar. O controle supõe que tem uma parte e a outra parte. Se você não tem as duas partes, para que entre elas controlem, se você só põe os apaniguados do poder, ninguém controla nada, como qualquer lei, meu bem. Qual a crítica dela? Controle. A regulamentação é para ter algum tipo de controle. O que ela define isso? É você criar algum tipo de lei para falar, ó, cara, essa instituição, ela consegue ser controlada. E controle parte do pressuposto que você tem os dois lados. Quando você só tem os amigos do rei, pelo amor de Deus! O que a gente tá vendo no governo Lula? Quem que tá no conselhão do Lula? Quem que tá em todos os lugares? Só tá a turma que pensa 100% igual. 100% igual. Nada muda. E era deputada do PT, viu? Deputada do PT, viu? Foi eleita aí, deputada do PT, ela era do MDB anteriormente. Aqui é da PEC do rombo. Na hora que eu vi essa, eu falei, rapaz, não é possível. Aqui, quem entrou em campo pra passar pra PEC do rombo foi o Gustavo Franco na época. Eu falei, rapaz... A minha pergunta Vou acelerar é um a pouquinho. seguinte: se a eleição do ano passado fosse hoje, a senhora acha que o Lula ganharia neste momento, hoje? Não tenho a menor ideia, meu bem. Neste momento, hoje, dado o massacre da imprensa, dado o fato que o PT está reduzido a ele mesmo, sem aliança nenhuma, dificilmente. Hoje, mas não Agora, pelo pode ser que daqui a um a ano. população considera sobre o plano. A população não considera nada sobre o plano. Porque a população, então como agora, só tem uma coisa que ela considera sobre o plano. A inflação vai explodir ou não? Ora, enquanto a taxa Vai explodir? Não, meu bem. Não vai. Como na Argentina também não. Enquanto se mantiver a taxa de câmbio lá embaixo, ela não vai explodir. Agora a senhora identifica... O que não quer dizer que você não esteja com uma crise financeira de inadimplência, na verdade, uma crise de crédito brutal, uma tendência recessiva, brutal. E não me venha com a coisa do calendário. Né? Porque que eu falei isso para o Malan também? Não, balanço, você não vai poder baixar a taxa de juros, seu Malan. Enquanto não tiver a situação do balanço de pagamentos equacionada, você está com um déficit potencial de 20 bi e não está de 25. Déficit. É porque provocou uma recessão deliberada. Eles não fizeram isso por acaso. Você não está achando que eles estão mandando para o espaço a economia só para se divertir. Eles não são loucos. Você não está achando que o governo da República quer que as empresas quebrem, os bancos quebrem, a agenda de imprensa. Não, é que ele precisa ajustar o balanço de pagamentos para evitar o erro que foi feito em junho do ano passado. Erro. O doutor Gustavo Franco sabia que era erro, mas ele disse, como gente amiga comum, que era para garantir um ano de tranquilidade ao presidente. Pronto, já garantiu um ano de tranquilidade ao presidente. Agora, daqui em diante, o presidente vai ficar intranquilo todas as semanas.
todas. Porque um dia vai ser a agricultura, outro dia vai ser a indústria, daqui a pouco a automobilística começa a crepar e abandonar os planos, que está sobrando automóvel, não importa mais, não sabe fazer. Quer dizer que então a Globo vai falar com a senhora toda essa... Eu não digo mas uma vez por mês capaz que apareça outra vez na mídia. Ela falava que a Globo só falava com ela quando a coisa tava muito ruim. Mas o que ela tá falando, ó. Por causa de um déficit gerado lá atrás, começou a ter confusão, começou a ter um arroxo pra cima das empresas. E todo mundo começou a pagar mais. Por causa desse déficit feito lá atrás. E isso aconteceu porque foi de caso pensado. Porque o Gustavo falou, não, tem que dar aqui um ano de paz pro governo. O que a gente viu em 2022? Todo mundo junto. Não, o Lula tem que colocar suas medidas. Meu Deus, a PEC do rombo. Precisava de 70, aprovaram quase 200. Rombo miserável, né? Piu, onde é que tá o déficit nominal? Como é que tá a trajetória da dívida? O que é que tá ancorando, né? O juro lá em cima que não sai de jeito nenhum. É exatamente isso. O ano de paz do Lula para recuperar, né? Restabelecer o Brasil, recompor a destruição do Estado brasileiro que o Bolsonaro deixou. Nada muda. 29 anos atrás, a mesma conversa mole. Era Gustavo Franco, agora é a equipe do Haddad. E os trouxa tá aí, cai quem quer, gente. Cai quem quer, é a mesma coisa sem tirar nem pôr. É interessante. Você pegar o contexto histórico, você vê as coisas se repetem. O Brasil é um país onde tudo se repete. É incrível, rapaz. Incrível. Aí, Bolsonaro saiu e falou, não. Brasil, com PT, virar Venezuela. Virar Venezuela. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. O que acontecia na época. Amigo, o doutor Baixa chamou esse país Belíndia, não foi? Foi. Mas a gente tá indo pra África rapidamente, não tá? E nós estamos pegando uma parte da Bélgica, da classe média, dos trabalhadores organizados que tanto lutaram nesse período, e jogando eles no lixo. O país está muito pior, querido. Aliás, esta é provavelmente, na escala, a maior crise que esse país já teve. É parecido com o fim do Império, sim, ou com a regência, sim, só que a escala é muito maior. Essa que a senhora fala é a... É a que estamos vivendo, é. Isso é muito a senhora fala do ponto de vista estrutural. E não, economia. Claro. Não, da sociedade. Que da economia? Da sociedade. Mesmo nos anos 70, mesmo nos governos autoritários, a senhora acha que era... Mas melhor funcionava mais. Mas voltando, a única coisa que outro dia, de novo, conversando com o Delfim da Razão, é o seguinte: ele fez crescer o bolo e não distribuiu. Não fez muito mal. Porque quando cresce é mais fácil distribuir. Não fez muito mal. Mas ele montou, com o milagre dele, e depois o gás, montaram, indiscutivelmente, uma economia capitalista com alguma pujança, vigor e uma razoável completude. Qual é a situação agora? Agora estão desmontando a economia. Agora estão desmontando a economia. Estão aumentando o desemprego. Ainda não chegamos, é claro, aos níveis argentinos e do México. Vamos chegar? Espero que não. Mas podemos chegar? Ah, podemos. É só essa aqui para a mesma cartilha do Delfim, professor. É só aprontar uma crise bancária, uma crise de balanço de pagamentos. Chegamos. Espero que não. Sim. Porque como já somos o último, espero que os últimos sejam os primeiros a recuperar uma trajetória melhor. Essa aqui... Brasil indo pro buraco, maior crise social, generalizada. Aí o jornalista... Ah, mas... Pior do que a época autoritária? Pior que a época da extrema-direita? Pior. Que na época da extrema-direita, sim, teve seus problemas. Teve, não foi perfeito, né? Era Bolsonaro, não foi perfeito. Foi ter feito mais, mas foi alguma coisa. Realmente conseguiu construir uma economia com certa pujança. A coisa tava indo. Tava indo. Entregou o Brasil com a trajetória da dívida caindo. Pela primeira vez em anos. Agora... Meu Deus do céu. Gente... É tudo igual. E você vê, era deputado federal do PT reconhecendo que a época dos militares estava muito melhor. Também tinha honestidade. E para terminar o da Globo, me ainda vai falar de eleição na Europa, o vídeo vai ficar longo, mas eu vou falar. Há uma análise que apareceu na imprensa de que foi muito mais uma reação da sociedade que não aceitava esse fato, que conduziu uma reação do presidente, ou que pressionou a uma reação do presidente, do que propriamente uma reação espontânea do presidente. E que a sociedade brasileira teria dado uma demonstração de que não está querendo mais esse tipo. Se por sociedade você entende a repercussão que teve na imprensa, se neste caso, como em outros, a imprensa reflete... Mas leitores também. Também, meu bem. Mas o importante foram os editoriais, Matinos. Desculpa, eu estou te dizendo. Os editoriais da Folha, os editoriais do Estadão, os próprios artigos do JB, menos os editoriais, porque o JB não é de fazer editoriais tão pesados. A matéria da Gazeta, que também não é de fazer editoriais tão pesados. O próprio Globo. Ué, quando a TV Globo me entrevista, meu bem... É porque a coisa tá preta.
Não é normal o doutor Roberto Marinho mandar me entrevistar sobre coisa nenhuma, a não ser no antigo cruzado. E aí, Batinas, a imprensa tem uma responsabilidade central. Não pode desinformar. Não pode ser apariguado do poder. Não pode passar 1 ano e meio dizendo que tá tudo bem e depois bater pesado. Pode bater pesado porque mereceu. O que aconteceu é para bater pesado. Mas aí logo se recompõe, tá tudo bem. Não está tudo bem. A obrigação da imprensa é pesquisar, divulgar e não ficar igual à economia do país. Bom, não pode. Você tem que ter uma atitude serena. Não eu, porque eu não sou serena, mas eu digo a imprensa. Mas escrevendo eu até que sou serena, falando é que é difícil. Serena. E ter um mínimo de compromisso com a verdade, que é difícil, ou com a veracidade. Mas quem desvendou essa história do econômico foi a imprensa. Não tenho a menor dúvida, estou dizendo que a imprensa brasileira, como é que eu posso dizer? Como desvendadora, como investigadora, é ótimo. Para como formadora da opinião, meu companheiro, tenha paciência. É tipo o Estadão, né? A matéria do arroz, completinha, com dados e informações, mas na hora da opinião, Helene Cantanhede, Andreasa, minha Nossa Senhora. E nada muda, gente. Olha a Globo, ontem. Vereador é preso em operação. Vereador de qual partido? Bando de lixo. Vereador do PT. Se o cara fosse amigo do irmão, do marido do vizinho, da cunhada, de alguém do PL, ou pior, de Bolsonaro. Irmão, a primeira palavra da matéria é: Bolsonaro está encurralado porque o amigo do primo, do irmão, do marido da vizinha, do cunhado dele foi preso. Mas porque é o Lula. Porque é o Lula. Nada muda. 29 anos de Brasil. E a gente quer mudança. Aqui é o texto da Globo, nem vou ler isso daqui, um ato absurdo. Eu quero falar de eleição europeia. A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. A vitória do povo mostra que as agendas impostas pelo sistema não estão satisfazendo sua vontade. O sistema, ele existe e tá aí, se renovando o tempo todo. É fã de fake news. A Europa, eu só leio o que importa. Jamil Chad, o nosso flautista de Genebra, o porta-voz da ONU. Onda da extrema-direita sacode a União Europeia e Macron anuncia a dissolução do parlamento. Já pediu eleição porque o bicho pegou pro Macron, tá sentindo que vai cair. Aí, tá ali, né? O impacto foi tal dimensão que levou o Macron a anunciar a dissolução da Assembleia Nacional e convocação de eleições legislativas. Na Bélgica, olha que engraçado, o primeiro-ministro liberal, o Alexander Croo, anunciou sua renúncia. Mas ele não é liberal? E os liberais no Brasil não te falavam que liberalismo na Europa e no Brasil era diferente dos Estados Unidos? Ah, agora na Europa também é diferente. Na Europa também. Agora é só no Brasil que liberalismo é bom. Oh, meu Deus do céu. O terremoto já começa a ser chamado do momento Trump da Europa. Os grandes derrotados foram os partidos ecologistas. A Agenda Verde. A Agenda Verde. Olha qual é a pauta da direita europeia que está fazendo a turma avançar. Por quê? Porque fala diretamente com a economia real. O povo está sentindo no bolso o aumento do custo de energia. Combustível como um todo, energia elétrica, combustível. Isso bate na conta, aumenta o preço de comida. No Brasil, é um assunto que é alienígena. Não parece que não tem interesse de quase ninguém. Perderam 18 lugares em comparação ao resultado de 2019. Os liberais também sofreram dura derrota. Ué, mas eles eram iguais, né? No Brasil, na direita, a turma da liberdade. E Coreia de 102 para 80. O avanço da extrema-direita só não foi maior por conta dos resultados do Chega em Portugal e do Orbán na Hungria. Nos países escandinavos, os populistas também ficaram abaixo do esperado. Em seu primeiro discurso após a eleição, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e seus membros do Partido Popular Europeu, que eles protegeriam a União Europeia contra o avanço dos populistas. Ganhamos as eleições europeias. Somos o partido mais forte, somos a âncora da estabilidade. Juntamente com os outros, construiremos um bastião contra os extremos da esquerda e da direita. Sei como é. Na hora da união, traz a extrema esquerda para perto. Ainda que por anos, a direita moderada tenha se aliado à centro-esquerda para construir o que eles mesmos chamavam de cordão sanitário contra ultranacionalistas. Gente, é soberania nacional. São patriotas. Não tem nada de ultranacionalista.
Existem pressões políticas desta vez para um entendimento entre os conservadores e a extrema-direita para passarem a dominar a agenda europeia. Aí, diante disso, eu fiz um tweet ontem, da linha do que eu venho comentando em vídeo. Vejam quais são as pautas que levaram à vitória da direita na Europa. É uma guinada pró-soberania nacional, uma banana para a agenda woke, um novo olhar para a economia nacional, não chega para lá nos liberais globalistas. É muito similar com o que ocorre nos Estados Unidos. Aí o Paulo, que é assessor do Eduardo Bolsonaro, não sei se ele acho que ele ainda é assessor do Eduardo Bolsonaro, e que é o único representante dessa linha no Brasil, Jair Bolsonaro. E claro, os bolsonaristas de verdade como Eduardo. Mas se dizer de direito defender a agenda verde, pauta globalista, medida da ONU para restringir a liberdade, etc., está muito longe disso. Eu não trouxe esse comentário por causa do comentário do Paulo. Eu trouxe isso aqui por causa do tweet abaixo. Grace Kelly, economia nacional, kkkk, dando risada. É uma pessoa da direita. Pessoa da direita. Dando risada como se, não sei, como se eu estivesse inventando um termo, falando alguma bobagem. O Trump é conhecido como o maior expoente da economia nacional. Coloca aí. National Economy. O... Nationalism. Economic Nationalism. Acho que é assim que eles colocam mais ou menos o Trump. Você vai achar inúmeras referências. Economia, você botar em português, você acha? O próprio Estadão republicano, um texto do New York Times, Washington Post. Eu não entendi qual foi a graça, a piada, sabe? Assim, direita. Aí eu mostro aqui pra vocês um pouco. E aqui vai mais ou menos na linha, acho também o que eu venho comentando recentemente por diversas vezes. E tem alguns exemplos da aplicação no dia a dia. Nacionalismo econômico, né? Ou economia nacionalista. É uma ideologia que dá prioridade à intervenção estatal na economia, incluindo políticas como o controle interno e a utilização de tarifas e restrições ao trabalho, às mercadorias e à circulação de capitais. Aí fica parecendo, não, vai controlar tudo? Ah, é comunismo? Não, calma, respira. A crença central do nacionalismo econômico é que a economia deve servir a objetivos nacionais. Aqui da tradução para o português de Portugal. Sendo a ideologia moderna proeminente, o nacionalismo econômico contrasta com o liberalismo econômico e com o socialismo. Então já está claro, ó, não é liberalismo e não é socialismo. Não é dicotomia. Você não é obrigado a ser liberal socialista. Calma. Você não é obrigado a tomar um desses dois lados. Por que eu tenho que seguir os interesses do Biden ou os interesses do Xi Jinping? Não quero. Eu não gosto dos dois. Não gosto do Biden, não gosto do Xi, não gosto do Putin. Não gosto de nenhum dos três. Você é obrigado? Só tem essas duas opções no mundo? Não. Os nacionalistas econômicos opõem-se à globalização e alguns questionam os benefícios do comércio livre e restrito. Favorece o protecionismo e defende a autossuficiência. Tem alguns temas aqui que eu não acho que são bem colocados. Mas a grande questão é a soberania da nação. Uma autossuficiência, um olhar para o interior, para o próprio povo. Um olhar que você não descola o lucro, o dinheiro, da qualidade de vida das pessoas. Não é olhar só olhar para o PIB. Ah, o PIB está crescendo. Tá aí o PIB per capita. Como é que está a divisão desse dinheiro? Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo. Por que na Austrália a diferença salarial da Suprema Corte para o cleaner não é 10 vezes? E por que no Brasil é? Porque no Brasil ele tabela em salário mínimo, né? 40 salário mínimo, acho que o teto do funcionalismo. Como é que dá certo um país desse? Que por lei é 40 vezes mais. Que eu me questionava uma vez, eu falava, eu era engenheiro, eu falava, pô, o CREA me dizia que é 8 vezes mais. Como é que pode dar certo que o engenheiro por lei tem que ganhar 8 vezes mais o salário mínimo? A economia não se sustenta. Aqui você pega engenheiro de carreira, cara, o cara não ganha nem 2 salários mínimos. E assim é como dar dinheiro pra todo mundo, né? Porque senão quando você tem esse gap gigantesco, não dá certo. Eu vou ser comunista por causa disso? Eu me preocupo com um pobre. E ele tá dizendo, você não precisa nem ser liberal nem comunista, cara. Calma, tem um terceiro caminho, deve ter um quarto, quinto, sexto caminho. Para os nacionalistas econômicos, os mercados devem estar subordinados ao Estado e devem servir os interesses do Estado, tais como fornecer segurança nacional e acumular poderio militar. Mais ou menos por aí. Não gostei muito dessa tradução, eu peguei só do Wikipédia pra ver. E é um ponto assim, irmão, olha só, as regras que tem que seguir é do Brasil. Ah, mas a Europa criou a due diligence, que tem que provar que o boi, ele veio de um lugar que nós... Não! Não, cara, a lei do Brasil é a lei do Brasil, mas a lei do Brasil, eu tô cagando pra lei europeia.
É a soberania das leis em nosso território nacional. Eu não quero que a União Europeia dite o que vai acontecer no Brasil. Eu não quero que os Estados Unidos dite o que vai... Ai, mas foi a OMC. Tô cagando pra Organização Mundial do Comércio. Quer saber do Brasil, cara? Interesse do Brasil em primeiro lugar é Brasil. Brasil, nenhum desses países estão ligando. Eles só ligam para eles. O nacionalismo econômico tende a enfatizar a industrialização e muitas vezes ajuda as indústrias com o apoio do Estado devido à crença de que a indústria tem efeitos positivos sobre o resto da economia. Basicamente é o seguinte, você pega o agro é muito importante, gera muito dinheiro. Você pega uma fazenda gigantesca, o cara tem, sei lá, 100 funcionários, 500 funcionários. Você pega uma fábrica pequena, tem 1000. A indústria, ela acaba por empregar muita gente. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo, por exemplo, o que é que vai fazer com os motoristas quando tiver carro autônomo? O Tucker Carlson também se incomoda com isso. E ele não tem uma resposta, mas ele acha que é um problema nesse momento. Nos Estados Unidos, acho que ele pontuou que são 30 milhões de pessoas que dependem disso. 30 milhões de pessoas que vão perder seu emprego do dia para noite se todo o carro for autônomo. O Tucker Carlson é comunista? Ele se preocupa com isso. Eu acho que a turma do Trump também. Aumenta a autossuficiência e autonomia política do país e é um aspecto crucial na construção de um poder de defesa. Embora a criação do termo patriotismo econômico, tenha sido atribuída a um francês, um dos primeiros exemplos de seu uso, o redator de discursos William Safire, em 85, ao defender a proposta do Reagan do Sistema Nacional de Defesa Antivista da Iniciativa de Defesa Estratégica, escreveu: nosso denominador comum é o nacionalismo, tanto um patriotismo militar quanto econômico que inclina nós para o lado da defesa nacional generalizada. Pronto. O Reagan é comunista também agora? O Reagan agora também todo mundo comunista. Se não for liberal, é comunista. Tanto na Alemanha quanto na Itália, o List, esse aí que vem muito antes, desempenhou um papel de influência na seção nacionalismo econômico. List reuniu elementos da teoria econômica da identidade nacional ao postular que a qualidade de vida do indivíduo estava correlacionada com o sucesso do seu país. E é isso que eu penso. Não é só ganhar dinheiro. Tem que ver como é que está também a melhoria da vida do povo. Tem que ver também. As ideias de List sobre a economia nacional desafiaram diretamente as teorias econômicas de Adam Smith, pois List sentia que Smith reduzia demasiado o papel da identidade nacional e favorecia uma abordagem globalizada que ignorava certas complexidades da vida política. Resumindo, o liberal só olha por dinheiro, o resto ele não liga. Tá dando dinheiro, tá no lucro, então tá bom, tá bom. O cara cita a Alemanha e a Itália. A Itália nunca foi um grande país com colônias, etc. Tem lá seus negócios. Mas quando você pensa em Itália, eles tiveram esse foco na questão industrial no passado. Olha a quantidade de marca de carro que a Itália tinha. Eles mexeram muito na indústria têxtil. Olha as marcas de roupa, né? Milão até hoje é conhecido por causa disso. A Alemanha nem precisa falar, né? É a grande referência europeia da questão industrial. Assim, você não precisa ficar num ponto ou outro. Aí na própria Wikipédia traz exemplos do que seria a aplicação disso na prática. Na boa. Se você me falar que isso aqui é muito diferente do discurso que Bolsonaro fala, negócio de privatizar, tem que ver para quem você tá vendendo. Não é assim, né? Não é só assim. Calma, cara. Primeiro vê se tem necessidade de vender e se for vender, vai vender para quem. Aí você vê, listagem governamental da francesa. A Danone, você deve... O Danonezinho, até eu chamo de Danone, não chamo nem iogurte. Para mim é Danone. Como uma indústria estratégica para evitar uma potencial oferta de aquisição pela Pepsi, que é dos Estados Unidos. Não, ele vai manter o Danone aqui, é patrimônio nacional. Aquisição bloqueada da Atlântia, da Itália, um operador de rodovias com pedágio, pela empresa Best da Espanha. A Itália não queria vender a rodovia lá, né, pedágio para a Espanha. A proposta de aquisição da Endesa, Espanha, né, pela da Alemanha, e a contraoferta da Naturgy, da Espanha. Não, vamos manter dentro do território nacional. A proposta de aquisição da Suez, da França, pela Enel, da Itália, e a contraproposta da Gás de França, da França. A Enel comprou aqui no Brasil, né? Tava desaparecida. Bastou falar que ia ter uma punição para a Enel de multa, aí o embaixador italiano foi procurar o governo para começar a resolver. São Paulo, 7 dias sem luz. Imagina o pobre que fez a feira do mês e botou no freezer e assistiu a feira dele derretendo. Imagina o desespero desse cara. Ninguém pensa nisso. Ninguém... Eu pelo menos não acho que o liberal tá preocupado com isso. Eu tô. O comunista também não tá nem pra nada. Pelo amor de Deus.
Gente, sempre tem um terceiro caminho. Um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. A oposição do Congresso dos Estados Unidos à oferta de aquisição da Unocal pela CNOC, República Popular do País Vermelho. Esse aí tá caro. Vai vender? Vai vender a empresa? Vai vender a empresa? Tá como nada? Não. Vender pra Chevron. Empreendedora de petróleo, gás de petróleo. Chevron falou, não, fica aqui dentro. Será que o liberal brasileiro, preocupado com seus dividendos, fala, não, tem que vender, vamos vender pra como nada, que eu quero ganhar dinheiro. A oposição política, a venda de negócios de gestão portuária em 6 grandes portos estadunidenses para a ADP World, Emirados Árabes. Os Emirados Árabes controlando o porto americano, lá não rola isso. No Brasil, os liberais vendem até a mãe. A limitação da participação estrangeira e propriedade no setor de recursos naturais da Rússia, além de indústrias russas selecionadas a partir de 2008. Todo o país... Gente, e assim, é uma coisa... Isso aqui é só bom senso. Isso aqui é só bom senso. É o próprio país. Não é uma... Não, sabe, é basicamente um pensamento mais político. Eu falo, cara, a gente tem que tomar decisões pensando em nosso povo e em nossa pátria. Acabou. O que é melhor pro nosso povo e pra nossa pátria? No médio e longo prazo. Tem vezes que você tem que pensar no curto prazo. Mas o que é melhor pro povo é o simples bom senso. Olha isso daqui. Não tem quem me convença que liberar jogo serve pra alguma coisa. Ai, mas... Não, liberdade pra isso aqui não, cara. Chora. Acordava de madrugada pra jogar. Ganhava, mas rapidamente a ganância me dominava e eu não parava até perder tudo. Cozeira que perdeu 80 mil com cassinos online em 2 meses. Você não sabe nem onde é que tá esse cassino. Se o dinheiro ficasse no Brasil, para mim o cara tá comprando alguma coisa, né? O dono do cassino. Deve ser um cassino internacional, numa ilha distante, que a lei não atinge, que o dinheiro nem no Brasil fica. O cozinheira, eu acho que 80 mil vai fazer muita falta para ela. Muita falta para ela. A pessoa não consegue se controlar. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com os aspectos econômicos que vão influenciar na vida do cidadão comum. Porque o país, no final do dia, é o seu povo. Se o povo do país não tá bem, o país tá mal. E o futuro se mostra que é uma cópia do passado. O que me deixa mais louca ainda. Enfim. Sobre o pensamento econômico da Maria Tereza Tavares, não faço ideia mesmo, não parei para pesquisar. Não vou afirmar o que ela era, o que ela deixava de ser. Pra eu não tomar 1-0 em olé de ninguém. Não li. Então, se eu não li, eu não vou comentar. Tô fora dessa treta aí. Mas do que eu vi dela, historicamente falando, foi bastante útil. Denúncias muito interessantes. Muito interessantes que ajudam a explicar porque o governo Lula é um fracasso. É isso que eu vejo. Depois de ter o vídeo lá com as imagens. Mandar lá no Telegram. O primeiro lá que eu falei que é basicamente a Copa agora do Ometa, etc. Botei essas notícias que eu dei play no vídeo, eu inseri no videozinho, né, de 1 minuto e pouco. E é isso, gente. Reflitam muito sobre o Brasil que vocês querem. Reflitam sobre o que vocês querem em termos de país. O que vocês querem no final do dia é só tirar o Lula? Vocês vão ficar contentes com isso? Esse é o ponto. Vocês vão deixar para pensar no que fazer depois que tirar o Lula? Sabe? Que tire o Lula hoje, se for o caso, mas tira num contexto assim, não, eu tenho já um plano, que meu plano é esse, ó. Eu vou tirar o Lula, eu vou fazer isso, depois, e o Brasil vai dar certo. Tá, beleza, então você tem um plano. Mas se o plano é só tirar o Lula e depois a gente resolve, aí vai dar ruim, cara. Aí vai dar ruim, porque já deu ruim no passado. Como vocês viram ali o véu Olavo mostrando, né? Profético, aquele aquele post no Facebook dele de 2016. Enfim, o vídeo ficou longo, mas não tinha como eu não comentar, porque eu queria dar um arremate final e um contraponto, né? Pra não ficar só a crítica pela crítica, mas e aí? E aí? Dou algum direcionamento do que eu acho. Tô sempre tentando acompanhar o que se passa lá fora, vendo que tá dando certo, mais ou menos lá, e falar, ó, tá dando certo lá fora. Talvez seja bom pra fortalecer o Brasil, melhorar a vida do povo. Mas aí cada um sabe o que é melhor. Vou mandar todos aqueles recortes da Maria Conceição Tavares no Telegram, pra quem quiser ver. Vou mandar como sempre mando. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quer dar um pouquinho mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um page de inscrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br. Compartilha, volta amanhã e te deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos.
Valeu, meus amigos. Fui!